Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, enfim, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, nesse encontro de hoje, eu irei falar sobre a formação do Super El Niño. Então, já temos aulas gravadas sobre o El Niño e a Laninha. No início do ano, gravei uma aula sobre o retorno do El Niño e, na medida em que as previsões vão sendo atualizadas, agora a comunidade científica internacional tem alertado sobre uma eminente possibilidade de termos, a partir do inverno de 2023, o fenômeno do El Niño de moderada a forte intensidade, e da primavera para o verão de 2023, uma possibilidade real de termos um forte El Niño, ou seja, um super El Niño, que irá causar transtornos climáticos em escala planetária. Então, apesar de já ter gravado uma aula nesse ano sobre o retorno do El Niño, eu acho preciso agora atualizarmos as informações e falar do Super El Niño, que se encontra em formação, e as consequências que esse fenômeno trará não só para o território brasileiro, assim como para outras partes do mundo. Inclusive já está sendo previsto por parte da comunidade científica que o ano de 2023 provavelmente registrará a mais alta temperatura da era pós-primeira Revolução Industrial. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos lá, moçada. Aqui nós temos o primeiro slide, mostrando na tonalidade avermelhada a mudança dos padrões de temperatura no Pacífico Central e no Pacífico Oriental. Então, o que foi verificado a partir do final de 2022 e início de 2023 é que o fenômeno da Laninha, que até então vigorou até o ano de 2022, havia chegado ao fim e que nós estávamos num período de neutralidade. Porém, para a surpresa de muitos, o que aconteceu em poucos meses foi uma elevação substancial da temperatura do Oceano Pacífico na sua região equatorial central e na sua região equatorial oriental, aqui na costa americana, principalmente no litoral do Peru, no litoral da Colômbia e também em parte do litoral do Equador. Então, como vocês podem ver por essa tonalidade vermelha mais escura, nós tivemos uma alteração dos padrões de temperatura de forma bastante significativa. Inclusive, em algumas áreas do litoral do Peru, nós temos nesse momento temperaturas da água do mar em torno de 28, 29 graus, totalmente fora dos padrões para a temperatura média oceânica nessa época do ano. Ou seja, a temperatura média do mar no litoral do Peru, por exemplo,
em algumas áreas, está de 6 a 7 graus acima da temperatura média para essa época do ano, que seria de 22 graus aproximadamente. E sendo assim, o litoral peruano está registrando temperaturas médias de 28 a 29 graus, temperaturas bem acima dos padrões verificados para o mês de abril. Sendo assim, inclusive, os cientistas, os climatologistas estão falando em El Niño costeiro, então que seria normalmente também um fenômeno atípico, não muito comum, que está acontecendo nesse exato momento na costa peruana. Mas o que se verificou a partir daí foi o aumento gradual dessa temperatura da água do Oceano Pacífico Centro-Oriental, e essa elevação gradual da temperatura do Pacífico Centro-Oriental tem corroborado para que os climatologistas atualizem suas previsões. Os mais renomados institutos de meteorologia do mundo atualizem suas previsões, e hoje há um consenso, todos os institutos de meteorologias, os mais renomados do mundo, estão concordando que teremos um fenômeno El Niño de moderado a forte, inclusive podendo dar origem ao Super El Niño, ou seja, um fenômeno fora dos padrões normais para esse tipo de fenômeno meteorológico. Então, também há de se destacar aqui na costa da Califórnia, aqui nós temos a Península da Califórnia no México, aqui nós temos o litoral da Califórnia nos Estados Unidos. Repare que as águas do Oceano Pacífico aqui no litoral sudoeste dos Estados Unidos também se encontram com temperaturas bem acima dos padrões normais para essa época do ano. Tudo bem que no hemisfério norte, nessa época do ano, estamos na primavera, e que a partir desse momento, em função do maior aquecimento da superfície oceânica, a temperatura do mar tende a subir. Mas o que eu estou falando é que a temperatura nesse exato momento, também lá no litoral da Califórnia, se encontra acima dos padrões normais, razão pela qual está havendo um alerta feito pela comunidade científica internacional sobre a eminente possibilidade de ocorrência de um Super El Niño que vai provocar sazonalidades, vamos dizer assim, vai provocar problemas derivados de chuvas torrenciais e também problemas derivados de fortes secas em várias partes do mundo. Então, isso já está, inclusive, sendo verificado, porque nesse exato momento, final do mês de abril, a Península Ibérica, lá no continente europeu, está enfrentando uma onda de calor atípica. Inclusive, a Espanha, nessa semana, registrou a temperatura mais elevada até então registrada para o mês de abril. Tivemos localidades da Espanha na quinta, sexta-feira. Essa aula está sendo gravada no dia 29 de abril, portanto, nos dias 27 e 28 de abril, tivemos localidades da Espanha onde a temperatura atingiu surpreendentes 38, 39, 40 graus, o que não é comum para essa época do ano. Então, isso também já pode ser um indicativo da ocorrência do fenômeno do El Niño. Ah, professor, mas o continente europeu, ele é atingido por ondas de calor no verão. Nós estamos completando o primeiro mês da primavera do hemisfério norte. Então, hoje é dia 29 de abril. Nós temos ainda o mês de maio inteiro e 20 dias de junho para o início do verão. Então, a tendência é que esse ano nós tenhamos no hemisfério norte, tanto na Europa como na Ásia, assim como na América do Norte, ondas de calor com temperaturas bem acima
dos padrões até então registrados, que também vão trazer consequências nefastas, não só para a agricultura, como para a própria sociedade, além dos problemas ambientais derivados dos incêndios que ocorrem atrelados a essas ondas de calor que se formam no verão do hemisfério norte. Então, o que nós estamos esperando é que teremos problemas em vários países do mundo, que fique bem claro, isso é comum em época de El Niño, mas que em função da grande e real possibilidade de termos um super El Niño, esses problemas serão potencializados, agravados, com consequências sociais, econômicas, ambientais muito grandes. Dando continuidade aqui, nós temos, essa imagem, anomalia de temperatura da superfície do oceano, em 12 de abril de 2023, portanto, há 2 semanas atrás, percebe-se essa anomalia, e repare que nessa parte vermelha mais escura, a temperatura está mais de 5 graus acima da temperatura média verificada para essa época do ano. Então, essa anomalia da temperatura que vem se verificando no Pacífico Centro-Oriental é um indicativo do fenômeno El Niño e que está sendo, através do monitoramento feito pelos mais renomados institutos de meteorologia, tendo uma previsão atualizada a cada semana, mostrando que essa probabilidade real de ocorrência de um super El Niño de fato irá acontecer, principalmente no segundo semestre de 2023, deixando aí as consequências advindas desse fenômeno climático que causa perturbações climáticas em escala planetária. Aqui nós temos, para dar continuidade, mais uma imagem, onde você pode perceber claramente a elevação da temperatura do Oceano Pacífico Oriental. Repare que aqui no litoral do Equador, no litoral do Peru, a temperatura da água do mar está bem acima dos padrões normais. Então, o que acontece? Onde você tem essa tonalidade oscilando do laranja para o vermelho, mostra uma temperatura da água do mar acima dos padrões normais. E como você pode ver, inclusive isso foi matéria publicada pela imprensa recentemente, a temperatura do mar atingiu, vamos dizer, o seu ponto mais elevado até então registrado desde que o homem começou a fazer as medições da temperatura oceânica em todos os oceanos da Terra. Então isso permite o quê? Fazer esse monitoramento, esse mapa, onde também é possível observar que a temperatura da água do mar ela está fora dos padrões normais, está bem mais quente do que até então estava, e o que mais tem chamado a atenção da comunidade científica é o fato da temperatura da água do Oceano Pacífico ter subido muito acima dos padrões normais, dando origem ao El Niño costeiro, lá na costa do Peru e do Equador, e também dando aos cientistas os instrumentos capazes, através dos dados coletados, de prever um El Niño de moderada a forte intensidade, com uma possibilidade crescente de termos um super El Niño no ano de 2023. Aqui nós temos também, agora a nível de temperatura atmosférica, você pode perceber que, com exceção aqui do sul da Groenlândia, parte do Oceano Atlântico e também no leste do Canadá e nordeste dos Estados Unidos, que é o único ponto do hemisfério norte onde essa projeção do mapa constatou uma temperatura do ar atmosférico abaixo dos padrões normais.
O mesmo está acontecendo aqui, claro, na região da Antártida, onde esse azul aqui indica temperaturas abaixo dos padrões normais. Agora, como você pode observar claramente, a maior parte do planeta está indicando uma temperatura atmosférica acima dos padrões normais, e isso, de certa forma, tem também sido considerado um sinal de alerta para as mudanças climáticas que estão em curso e que estarão sendo intensificadas pelo efeito do Super El Niño, que vai acontecer em 2023/2024, e no momento ainda sem previsão para que esse fenômeno se enfraqueça. Aqui nós temos, perdão, está muito sensível, uma outra imagem para que vocês possam observar aqui. Esse mapa foi feito no dia 17 de abril de 2023, M de maio, junho, julho, aqui é a previsão da elevação da temperatura para os próximos 3 meses, e você vai perceber que a temperatura da água do mar bem acima dos padrões normais no Pacífico Oriental. Aqui nós temos a previsão para junho, julho, agosto, onde você vai perceber que houve, dentro dessa previsão feita, um aumento ainda maior da temperatura da água do Oceano Pacífico na sua região centro-oriental. Ou seja, todas as previsões feitas pelos mais renomados institutos de meteorologia estão indicando a formação de um El Niño de moderado a forte intensidade, aquilo que eu falei anteriormente, e que fique fixo na cabeça de vocês, com uma possibilidade iminente de registrarmos o fenômeno do El Niño de maior intensidade até então monitorado pela ciência. Aqui nós temos, por exemplo, a probabilidade do El Niño através do NOAA, que é o principal centro de pesquisa e previsão do tempo dos Estados Unidos. Então aqui nós temos a previsão feita em cada 3 meses, né? Então você percebe que, vamos pegar aqui, julho, agosto e setembro, a previsão do NOAA já indica 80% de possibilidade de um El Niño de 3 a 4, que é o El Niño 3.4, é o El Niño de forte intensidade. Então, agosto, setembro e outubro já aumenta mais um pouco, vai para 82%. Setembro, outubro, novembro já aumenta mais um pouco, vai para 84%. Outubro, novembro, dezembro, essa previsão já dá 86%. Novembro, dezembro, janeiro, essa previsão já vai a 88%. Então, o que você está percebendo? Que a partir, principalmente, do mês de abril, começamos a ter um aumento da probabilidade de ocorrência do fenômeno do El Niño no mundo. E essa probabilidade, ela vai aumentando na medida em que o monitoramento, não só da temperatura da água do Oceano Pacífico, assim como o monitoramento da pressão atmosférica e da circulação dos ventos, indicam para os meteorologistas o percentual da probabilidade de ocorrência de um El Niño de moderado a forte intensidade. Agora já existe um consenso crescente entre a comunidade científica de que teremos um Super El Niño no ano de 2023. Aqui nós temos uma outra imagem, deu uma travada aqui, espera aí, destravou, vamos lá, para que vocês entendam como se forma o fenômeno do El Niño. Então, por exemplo, em condições normais, aqui você tem a costa americana, tá? Nesse esquema de cá, e aqui você tem os ventos alísios. Lembrando que os ventos alísios são aqueles que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. Aqui no hemisfério sul nós temos os alísios de sudeste
e no hemisfério norte, os alísios de nordeste. Então, em situações normais, a pressão atmosférica é maior no Oceano Atlântico, menor no Oceano Pacífico, razão pela qual você tem esses ventos soprando na direção dos continentes da Oceania e da Ásia. E esses ventos de superfície acabam deslocando as águas mais aquecidas do Oceano Pacífico para a sua porção centro-ocidental. Quando o El Niño vai se manifestar, o que nós temos? Nós temos a diminuição da pressão atmosférica no Atlântico e o aumento da pressão atmosférica nos oceanos Índico e Pacífico. Então, isso vai provocar o quê? O enfraquecimento gradativo dos ventos alísios. E na medida em que os ventos alísios se enfraquecem e nós temos uma inversão no sentido dos ventos, você vai perceber que os ventos que agora passam a soprar em direção ao continente americano irão deslocar essas águas mornas que estão próximas e banhando a Oceania, o sul e o sudeste da Ásia, em direção à porção ocidental da América do Sul, América Central e também sudoeste da América do Norte. Então, essas águas mornas, ao se deslocarem em direção ao continente americano, irão provocar essa elevação gradual da temperatura das águas do Oceano Pacífico, e é justamente a elevação gradual da temperatura das águas do Oceano Pacífico que irá causar perturbações, anomalias climáticas em escala global, dando origem ao fenômeno do El Niño. Professor, por que esse fenômeno se chama El Niño, o menino? Porque os espanhóis que colonizaram a Colômbia, o Peru, o Equador, etc., perceberam que de tempos em tempos, no mês de dezembro, começavam a se formar sistemas de tempestades. E eles colocaram essa anomalia climática, colocaram o nome dessa anomalia climática de El Niño, o menino. Então, isso acabou sendo utilizado para batizar esse fenômeno meteorológico de El Niño, o menino. Então, aqui nós temos, para que vocês possam perceber, a mudança do sistema de circulação atmosférica, que inclusive será responsável por chuvas torrenciais na Cordilheira dos Andes, na Colômbia, no Equador, no Peru, no norte do Chile, até mesmo o deserto do Atacama é atingido por fortes chuvas, inundações repentinas, toda vez que nós temos a formação do fenômeno do El Niño. E, logicamente, em função do super El Niño que está sendo previsto, o volume de chuvas que teremos nessas áreas deverá ser muito maior, causando não só inundações, como deslizamento de encostas, que irão interromper o fluxo das rodovias, ferrovias que cortam a Cordilheira dos Andes, enfim, problemas enormes nesses países que têm suas vertentes da Cordilheira dos Andes voltadas para o Oceano Pacífico e que terão ali uma concentração de sistemas de tempestades que irão causar severos danos. Aqui nós temos a célula de Walker, que é um sistema de circulação atmosférica que também está relacionado à formação do fenômeno do El Niño. Então, a célula de Walker é justamente aquela que explica, por exemplo, em condições normais, o que nós temos, em condições normais, Por exemplo, a pressão atmosférica maior sobre o Oceano Atlântico e menor sobre o Oceano Pacífico, fazendo com que os ventos soprem do Atlântico para o Pacífico. Em épocas de El Niño, o que você tem? O aumento da pressão atmosférica, aqui você vai ter a célula de alta pressão, essa seta aqui indica o movimento de subsidência do ar,
Então você vai ter aqui um centro poderoso de alta pressão empurrando, né, o ar em direção à costa americana. E é justamente esse ar, esse vento de superfície que vai deslocar essas águas mornas do Oceano Pacífico em direção ao litoral ocidental do continente americano, provocando esse aquecimento, essa elevação gradual da temperatura do mar. Então aqui você vai ver que bem próximo da costa americana se formam os sistemas de tempestades. Aqui nós temos uma célula de baixa pressão, uma célula ciclonal, que vai possibilitar a formação de sistemas de tempestades que causarão chuvas torrenciais na Califórnia, no Colorado, no México, na parte ocidental do México, na América Central, no Equador, no Peru, na Colômbia, no norte do Chile, enfim. Então esse ar quente e úmido que emerge aqui bem próximo da costa americana, formando os sistemas de supercélulas, que são gigantescas nuvens cúmulos nimbus, que despejam um enorme volume de chuvas que irão causar grandes transtornos nas áreas ocupadas por pessoas. Essa célula de baixa pressão, então esse ar quente e úmido que se forma aqui no centro ciclonal, que dá origem às supercélulas. Aqui nós temos as gigantescas nuvens cúmulos nimbus, olha aqui no desenho. É isso aqui que vai provocar um volume de chuva absurdo. Então esse ar quente e úmido, ele vai se resfriar e vai descer frio e seco exatamente na parte oriental da América do Sul, sobre a Amazônia, sobre o sertão nordestino, reduzindo a quantidade de chuvas. Toda vez que o El Niño se manifesta, nós temos secas muito mais rigorosas no sertão nordestino, nós temos uma redução substancial dos padrões de chuva na Amazônia Oriental, o que favorece a ocorrência dos incêndios florestais e, consequentemente, danos socioambientais bastante expressivos. Então, o El Niño também ele pode ser explicado pelo sistema de circulação da célula de Walker, que se altera de tempos em tempos, e a alteração na direção e velocidade dos ventos é determinada exatamente pela alteração da pressão atmosférica no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. Então, é a alteração desses centros de alta pressão, que são as áreas anticiclonais, dispersoras de vento, e os centros de baixa pressão, que são as áreas ciclonais, é que irá também mudar todo o sistema de circulação do ar nas imediações da linha do Equador, movimentando as águas frias e mornas que banham o Oceano Pacífico nas imediações da linha do Equador, dando origem de vez em quando ao El Niño, de vez em quando à Laninha e também de vez em quando gerando aquilo que nós chamamos de neutralidade climática. Então, dando continuidade, nós temos aqui o El Niño gerando consequências no território brasileiro. Essa faixa marrom que está aqui indica a redução das chuvas na região amazônica e nordeste do Brasil. Então, isso, de certa forma, sendo previsto com muita antecedência, pelo menos sob o ponto de vista teórico, permite que as autoridades federais, estaduais e municipais possam elaborar um plano de contingência para atender as vítimas da seca do sertão e, caso de fato se confirme a ocorrência do Super El Niño, essa seca poderá atingir até mesmo a zona da Mata Nordestina, causando graves transtornos sociais e econômicos para o Nordeste. E no caso aqui da Amazônia, a redução das chuvas também contribuindo para que os incêndios florestais tornem-se mais constantes,
que alguns desses incêndios fujam do controle, o que também exigirá das autoridades um planejamento, planos de contingência para o enfrentamento dos eventuais incêndios florestais que irão atingir boa parte da Amazônia ao longo de 2023 e também no primeiro semestre de 2024, que é a previsão de permanência nesse momento do Super El Niño, e sendo assim, dando condições para que, pelo menos, se haja uma minimização dos efeitos desse fenômeno climático. Agora, também nós temos um outro problema, que está aqui representado em verde, que é a potencialização das chuvas no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, áreas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo serão atingidas por chuvas torrenciais, porque toda vez que o El Niño se forma, nós temos o surgimento de condições atmosféricas favoráveis para a formação de nuvens de tempestade, as supercélulas que irão despejar um volume enorme de chuvas que irão causar prejuízos para a agricultura, transbordamento de rios, inundações de cidades, deslizamento de barreiras, vão destruir pontes, danificar rodovias, enfim. O que, portanto, também sendo previsto com antecedência, permite às autoridades municipais, estaduais e federais a adotarem os planos de contingência para poder enfrentar as consequências do El Niño para parte do centro-sul do Brasil. Visto que, quando o El Niño se manifesta, nós temos essas correntes de jato de baixos níveis indo para o sul, trazendo calor e umidade da Amazônia, e esse calor e umidade da Amazônia, em combinação com ar frio e úmido da massa polar atlântica, cria as condições ideais para a formação das supercélulas, nuvens, cúmulos nimbos de grande crescimento vertical, responsáveis pela ocorrência de chuvas torrenciais. E nós temos uma tendência de bloqueio subtropical, que é o posicionamento de um centro de alta pressão em parte da região sudeste do Brasil, e esse bloqueio subtropical ingressando na parte continental irá fazer com que essas frentes frias vindas do sul elas fiquem estacionadas, e o encontro desse ar frio e úmido com ar quente e úmido procedente da Amazônia crie as condições atmosféricas ideais para a formação das supercélulas responsáveis pelas chuvas torrenciais que irão castigar o sul do Brasil. Então as autoridades têm que estar atentas e já começar a elaborar um plano de contingência, não só para atender às consequências do El Niño no sul do Brasil, parte do sudeste e centro-oeste, assim como também atender às graves consequências do El Niño para o nordeste e para a região amazônica. Aqui nós temos, dando continuidade, acabou pulando, avançando, as consequências do El Niño em condições de El Niño no mundo, né? Então repare aqui na América do Sul, úmido, essa parte aqui da América do Sul com chuvas torrenciais. Na região sudeste, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, quando o El Niño se manifesta, normalmente nós temos temperatura acima do normal, até mesmo porque nós temos a formação de um bloqueio subtropical, um centro de alta pressão, que vai potencializar a formação de ondas de calor sobre a região sudeste. Aqui na Amazônia seco, e esse ar seco se estende pelo sertão nordestino, então temos uma redução das chuvas na Amazônia Oriental, assim como no sertão nordestino. Aqui, em função do aquecimento da água do Oceano Pacífico Central e também Ocidental, clima quente e úmido, uma formação das supercélulas, chuvas torrenciais. Repare que aqui no México, parte da América Central, o clima mais úmido. Aqui nos Estados Unidos, na parte ocidental, o clima mais quente, inclusive lá no Alasca. Aqui na Austrália, sobretudo no Sudeste, o clima mais quente, com redução das chuvas. Isso potencializa os incêndios florestais
lá na Austrália. Aqui no norte da Austrália, o clima quente e seco, também potencializando as chuvas, reduzindo, vamos dizer assim, a ação do mecanismo das monções. O mesmo também acontecendo em parte do sul e sudeste da Ásia, que terão as monções de verão enfraquecidas, portanto, uma incidência de chuvas menor. Também o clima mais quente vai ocorrer na Ásia Oriental, pegando principalmente o Japão, a Península Coreana e parte oriental da China. Então teremos um verão de 2023 mais quente naquela região. Aqui na África, nessa parte sudeste da África, clima quente e seco. Então nós teremos uma seca potencializada, por exemplo, em parte da África do Sul, em Madagascar, em Moçambique, por aí vai. E nós temos aqui, por exemplo, na parte da Ásia Centro-Oriental, o clima mais úmido. Aqui algumas das consequências do fenômeno do El Niño em condições normais. Agora, como nós teremos provavelmente a formação de um super El Niño, todas essas condições que eu mostrei a vocês serão potencializadas, terão efeitos maiores do que normalmente geram, e isso causando transtornos a vários países do mundo, prejuízos sociais, prejuízos econômicos, morte de muitas pessoas em função das calamidades naturais que irão acompanhar essas sazonalidades climáticas que estão direta e indiretamente relacionadas ao fenômeno do El Niño. Então, cabendo às autoridades e à comunidade internacional um esforço de conscientização, um esforço de planejamento para minimizar ao máximo os efeitos do super El Niño no mundo. E nós que vivemos aqui no Brasil, torcer para que as autoridades brasileiras já comecem desde já a desenvolver um plano de contingência para enfrentarmos os efeitos do super El Niño que está sendo anunciado pela comunidade científica internacional. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Caso tenham gostado, dá uma força, faz um comentário, comenta, pergunta, divulgue o canal Geogênio. Esse canal não é monetizado, não tem fins lucrativos. E eu tenho dito nas últimas aulas que eu gravei que caso eu venha a ser amanhã e depois obrigado a receber a monetização do canal, que eu não vou ficar com um centavo, que todo o dinheiro que eu venha a receber das aulas que eu estou gravando será revertido para instituições filantrópicas, um asilo, um orfanato, hospital do câncer infantil. Eu não tenho o mínimo objetivo de ganhar um centavo nas aulas que eu estou gravando. Essas aulas que eu gravo, dentro das condições técnicas que possuo, tem um único objetivo: democratizar o ensino da geografia, dando condição a você jovem, a você adulto que está se preparando para um concurso, de melhorar o seu rendimento na disciplina da geografia. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que possa chegar um número cada vez maior de jovens e esses jovens e adultos tenham um melhor preparo e consigam ter um melhor desempenho nos concursos que venham fazer ao longo das suas vidas, sejam concursos militares ou vestibulares. Valeu, moçada! Então quebra esse galho, dessa forcinha aí pro professor Eugênio Bastos. Moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?